O que é a síndrome do intestino irritável, Alessandra? Uma maneira bem fácil para as pessoas entenderem. Síndrome do intestino irritável é uma irritação no intestino, provocada por quê? Manifestações relacionadas ao cérebro e o intestino. Existe essa relação intestino e cérebro muito evidente. Antigamente se havia ainda um debate, um dilema, mas hoje, de fato, já está comprovada essa ligação. E elas são manifestações que ocorrem no intestino e que é justamente devido ao estresse, ansiedade, a medicações que foram já anteriormente utilizados, os anti-inflamatórios, antibióticos, também pode causar essa síndrome, entendeu? Essa ligação intestino e cérebro, certo? Que causa, de fato, essa síndrome. Certo? E quais são os sintomas de quem tem a síndrome do intestino irritável? São bem parecidos, inclusive, com doenças inflamatórias intestinais. Muito confundido, inclusive, com o diagnóstico fechado para esses dois. O paciente pode apresentar uma diarreia, certo? Enjoo, dores abdominais, certo? Pode apresentar também, às vezes, pode acontecer de ir à emergência, entendeu? Ter algumas internações. Pode acontecer de terem dores nas articulações, entendeu? Está muito relacionado a essa síndrome, certo? Então, são muito parecidos. O que diferencia da doença inflamatória intestinal é porque não há sangramento nem muco. Diferente na doença inflamatória intestinal. Entendeu? Que na doença inflamatória intestinal o paciente pode apresentar sangramento e muco nas fezes. Eu apresentei, por exemplo, muco. Entendi. E a alimentação, ela pode também fazer com que esse desconforto abdominal, que a gente sente, né? Eu falo a gente porque eu tenho. Então, assim, esse desconforto abdominal, a alimentação, ela pode fazer com que esse sintoma, ele apareça. Esses sintomas da síndrome do intestino irritável, eles apareçam, se aflorem. Sim, justamente, porque, por exemplo, no caso que a gente vem mencionando, o leite e derivados, o glúten, eles podem ser gatilhos para quem tem a síndrome, certo? Então, a gente precisa tratar a parte comportamental, ou seja, a relação intestino e cérebro, para que o corpo vá se estabilizar, entendeu? Para que e também cuidar dessa alimentação do paciente, para que ele possa evitar, para que ele fique bem. A mudança, no caso da síndrome do intestino irritável, é alimentação e controle emocional. Que é muito importante, né? A questão emocional também. A gente fica muito nervoso, aí o intestino... Sim, começa com aqueles burburinhos na barriga. Fica muito ansiosa, o intestino já... Pois é. Já vem ali reclamar. E aí já viu, né? Exato. Às vezes corre para o banheiro. Pois é. E tudo mais. Pois é o que essa síndrome do intestino irritável causa, um distúrbio, entendeu? A palavra mais certa é essa, distúrbio. Dessa ligação intestino e cérebro. E existem alimentos que ajudam, Alessandra, a aliviar esses desconfortos? Existem alguns alimentos? Sim. O que a gente faz? No caso da síndrome do intestino irritável, a gente precisa primeiro saber se o paciente tem uma intolerância à lactose, se tem uma doença celíaca, tudo bem. Deu o diagnóstico relacionado a isso. Os alimentos do cotidiano, a gente precisa tomar um cuidado, porque existem alimentos que podem fermentar, causar gases. Então, a gente precisa ver quais são esses alimentos nessa classificação para poder evitar quando o paciente estiver apresentando sintomas, certo? Então, esses alimentos podem ser legumes, podem ser verduras, pode ser coisas que às vezes a gente diz, nossa, eu tenho essa sensibilidade, possa ter, nesse primeiro momento que você esteja manifestando estas reações, certo? Então, existe já um protocolo quase pronto, digamos assim, já ligado à síndrome do intestino irritável. Então, a gente já submete a esse protocolo para justamente ajudar
a melhorar os sintomas do paciente. Lembrando que cada paciente é único, não é porque tem protocolo que a gente vai generalizar com relação ao tratamento.